Fala galera, Matheus aqui. E os mercados atingiram a zona da morte, isso é de acordo com o mais recente relatório do Morgan Stanley, assinado pelo Michael Wilson. E a razão pela qual eu escolhi esse relatório para nós olharmos hoje aqui é que ele propõe insights muito interessantes para explicar por que a relação risco e retorno de uma exposição neste momento nos mercados está tão ruim assim, mesmo em meio a um sentimento de mercado tão bom. Segundo o relatório, este seria o momento com a pior relação risco e retorno dos últimos 12 meses, então mais arriscado até do que as baixas de junho do ano passado. Vamos então entender por que eles estão dizendo isso, e este gráfico aqui na tela, ele é a base dessa teoria. Aqui nós temos o prêmio de risco para uma exposição na Bolsa Americana, ou seja, imagine assim, o investidor hoje ele tem a opção de colocar o dinheiro dele em títulos do governo e ter um alto rendimento sobre isso, praticamente livre de risco. Afinal, não existe no mercado nada mais seguro do que os títulos do governo. Então, para ele aceitar colocar o dinheiro em ações, que é um ativo muito mais volátil, é claro que ele precisa de um ganho extra para compensar esse risco, e é este justamente o conceito do prêmio de risco que está representado aqui neste gráfico para vocês. Agora, repare que nós tivemos alguns topos nesse indicador que foram momentos onde uma exposição na bolsa teria sido altamente compensatória, justamente quando ocorreram os fundos de 2008 e da crise do Covid, quando os preços estavam ali muito baratos e o mercado estava tão assustado com o que estava acontecendo que só aceitava se expor se houvesse um prêmio muito grande, aliás, para correr este risco. E o inverso disso foram os momentos onde os mercados estavam tão otimistas que aceitavam se expor ao risco da bolsa mesmo com um prêmio de risco muito baixo. Note até que eles representaram níveis muito baixos do prêmio de risco com uma faixa amarela para assinalar aí a zona arriscada, e também colocaram uma faixa vermelha para a chamada zona da morte. E olhe onde nós estamos agora neste momento, justamente bem dentro da zona da morte. Então, pessoal, o que significa isso afinal de contas? Zona da morte aqui neste relatório é uma alusão à zona da morte do Monte Everest. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um documentário muito interessante no Netflix sobre o Monte Everest e que explica detalhadamente todas as etapas das escaladas e tudo mais. E mostra que no pico da montanha ele ganhou este apelido, porque naquela altitude o nível de oxigênio ele é tão baixo que a vasta maioria dos alpinistas precisa de cilindros de oxigênio só para conseguir sobreviver. Muitos, inclusive, consomem todo o oxigênio deles antes do esperado e não conseguem voltar. Ou então tem até muitos casos de pessoas que chegam lá no topo, mas morrem no caminho de retorno. Depois de terem chegado no topo, eles morrem na volta, porque foram expostas a essas condições tão severas para o nosso organismo que, embora não matem a pessoa instantaneamente, causam danos suficientes para o corpo dela parar de funcionar nas próximas horas. E o relatório adotou essa comparação aqui porque a pessoa lá no pico, ela até que ela se sente bem, ela se sente otimista porque chegou no cume, mas mal sabe ela o risco que ela ainda corre para conseguir voltar de lá. Segundo o relatório, o mercado recebeu recentemente uma tremenda dose de oxigênio na forma de liquidez global. Isso está representado neste novo gráfico que está aí na tela para vocês, mostrando a oferta monetária M2 das economias dos Estados Unidos, China, Europa e Japão, que subiu incríveis 6 trilhões de dólares desde outubro do ano passado. Isso pode ser uma surpresa para muitos que têm acompanhado os esforços do Fed em fazer justamente o oposto disso e reduzir a liquidez. O Fed realmente está fazendo isso, ele está reduzindo o seu balanço, está se desfazendo de inúmeros títulos de dívida que ele acumulou para estimular a economia durante o Covid, mas, segundo este relatório aqui, a expansão monetária feita na China e no Japão mais do que cancelaram todo o esforço feito até aqui pelo Fed. Então,
De acordo com o Morgan Stanley, o investidor está agora entrando na zona da morte, todo feliz porque recebeu esse oxigênio e por isso acha que está tudo bem. Mas esse movimento de expansão monetária, segundo a visão deles, não deve durar. Eles acreditam que o Japão está para terminar sua política de controle da curva de juros, justamente para conseguir conter a inflação, e que isto, somado com a resolução do Fed em ir até o fim no combate da inflação, fará com que este vento favorável se transforme em um vento muito desfavorável ao longo dos próximos meses deste ano. Agora, pessoal, uma ressalva aqui, esta é a visão do banco Morgan Stanley, ok? E embora eu concorde com muitos pontos que eles estão levantando, sempre vale a pena considerar também a história sobre diversos ângulos. Até eles mesmos reconhecem que a oferta de moeda global M2 é uma variável, assim, extremamente difícil de se antecipar e que permanece como carta coringa neste jogo, podendo tanto assumir a forma de uma carta favorável à iniciativa do Fed, como persistir na forma de uma carta contrária. Ainda assim, eles sustentam que mesmo se a M2 ficar chapada, ou seja, sem subir e nem cair, ficar lá chapadona, isso deve ser o suficiente para derrubar os mercados de volta para as baixas vistas em junho. Agora, pessoal, o que é mais interessante ainda de tudo isso é essa comparação que eles fizeram neste trecho aqui com a situação que nós tínhamos em outubro do ano passado. Porque em outubro, o Mike Wilson, lá é o principal analista deste relatório, ele estava taticamente otimista. Para quem não sabe, pessoal, existe no mercado uma convenção que diferencia os termos tático de estratégico. Uma pessoa estrategicamente otimista seria uma pessoa que acredita em altas sustentáveis no longo prazo, já uma pessoa taticamente otimista, certo? Taticamente otimista é uma pessoa que não acredita na performance de longo prazo, mas acredita sim que haja uma janela de curto prazo que está aberta naquele momento para um posicionamento tático. Isso é uma coisa que eu fiz nesse canal entre julho e setembro do ano passado e na época algumas pessoas não entenderam, acharam que eu tinha mudado de opinião de um dia para o outro e tudo mais, mas sempre bom lembrar que existe uma grande diferença entre posições de curto prazo e posições de longo prazo. Então, em outubro, nas baixas de outubro do ano passado, o pessoal do Morgan Stanley estava taticamente otimista, ou seja, eles estavam cientes dos problemas de longo prazo, mas identificaram uma janela de exposição favorável que eles exploraram muito bem de outubro até dezembro. E isso nos traz duas informações muito interessantes sobre o que está aqui neste relatório. A primeira delas é uma crítica que eu já vi pessoas fazendo de que os relatórios que eu trago aqui são sempre pessimistas. Mas veja que isso não é verdade, embora muitos chamem o Wilson de perma-bear, ou seja, uma pessoa permanentemente pessimista, a verdade é que todo mundo quer ganhar dinheiro e quando há oportunidades para isso, essas oportunidades são destacadas e são exploradas, como eles fizeram em outubro. E a segunda informação interessante desse trecho é comparar, mas afinal de contas, qual é a diferença entre aquele momento de outubro e o momento atual hoje? Porque em outubro havia essa janela e hoje fala-se em zona da morte. Se a gente pegar aqui de volta o prêmio de risco, de fato a gente vai ver que o prêmio de outubro já estava bem baixo. Não tão baixo como hoje, mas ok, já estava ali bem baixo também. Então, qual a diferença para o que nós temos hoje em dia? Segundo o relatório, a diferença está na previsão da curva de juros. Naquela época, a ideia de que o Fed iria pausar os apertos ela estava ainda muito presente, ou melhor, já estava bem presente, e os juros de 10 anos estava precificado pelo mercado de uma forma muito alta. Então havia uma grande expectativa de que esses juros de 10 anos cairia, como de fato caiu. E quando os juros caem, as ações sobem, certo, pessoal? Economia básica, queda nos juros igual impulso na bolsa. Foi isso que aconteceu de outubro a dezembro, mas agora nós não temos mais essa situação. Agora, o que nós temos é uma economia claramente aquecida, claramente longe de qualquer tipo de pouso, seja ele suave ou forçado. Não está havendo nenhum pouso mais.
Quem assistiu o vídeo antes do carnaval sabe, os números da economia americana estão vindo muito fortes. A contração que o Fed fez no mercado não está dando o resultado esperado. Esse dilema de será que a gente vai ter um pouso suave ou será que vai ser um pouso forçado, esse dilema já acabou, ele já foi sepultado. Simplesmente não está havendo pouso nenhum de qualquer tipo. O avião continua lá no ar e sem perspectiva para descer, pelo menos por enquanto. Mas, enquanto o avião está no ar, é claro que o preço do combustível está subindo, a inflação está mostrando sinais de resiliência e está ficando caro para queimar todo esse combustível e manter o avião no ar. Então, os temores de novas altas de juros retornaram para o mercado e, segundo diz aqui neste relatório, vou ler aqui para vocês, se por um lado os dados recentes eliminaram a possibilidade de um pouso forçado na economia, nós acreditamos que também eliminou por completo a possibilidade de uma pausa ou reversão do Fed. Nessa situação, então, o mercado voltou a precificar novas altas de juros e passou a questionar a sustentabilidade deste rally do início do ano. Mas nós não terminamos ainda, pessoal. O relatório também chama atenção para a mudança de sentimento entre outubro e hoje. Segundo Mike Wilson, nós nos lembramos de outubro, quando o buy side estava extremamente pessimista e muitos clientes estavam nos dizendo que nós não estávamos pessimistas o suficiente. Isso para nós foi um fator decisivo em nossa escolha de se posicionar de forma taticamente otimista. Já hoje, as nossas conversas com o buy side são o exato oposto e a maioria dos nossos clientes acredita que esse bear market não marcará novas baixas. Olha só que interessante, pessoal, o público sempre com o sentimento contrário do que está para acontecer em momentos de mudanças chaves no mercado. E para finalizar o relatório, já que se trata do Morgan Stanley, não poderíamos deixar de olhar para o famoso indicador antecedente dos lucros das empresas. Já perdi a conta quantas vezes eu mostrei isso aqui para vocês, mas neste relatório eles desenharam também o consenso do mercado sobre a trajetória de lucros das empresas para a gente poder comparar. Vou aproximar aqui para vocês na tela e vejam que a linha azul é o que efetivamente aconteceu, a linha laranja pontilhada é o que eles esperam que aconteça e a linha amarela que está aí indicada por esta setinha que eu fiz é o consenso do mercado. Então veja que o mercado acredita que haverá sim sinais, ou melhor, acredita que haverá sim mais quedas nos lucros das empresas, pelo menos aqui no curto prazo, certo? Haverá aqui uma certa queda até este ponto, mas que depois isto irá se recuperar de forma rápida. Já o Morgan Stanley pensa de uma forma totalmente diferente. O cenário que eles estão prevendo é muito mais drástico do que isso e antecipa uma queda na ordem. Se a gente pegar aqui e puxar o que isso daqui representa, é mais ou menos 25%, certo? De queda que este índice está precificando. Detalhe importante, o mercado não tem medo deste cenário do consenso aqui. O mercado está totalmente preparado para lidar com isso, simplesmente uma queda temporária passageira que não assusta ninguém. Agora, um cenário drástico como o que o Morgan Stanley está prevendo, se isso realmente vier a acontecer, aí sim vai deixar muita gente com bastante medo. E esse contraste fica mais fácil ainda de se notar quando a gente olha para a variação nas margens das empresas entre o final do ano passado e os números atuais. Veja aqui que diversos setores eles já estão exibindo uma compressão nas margens, com destaque aqui para o que está acontecendo com o setor automotivo, onde as margens já caíram 16% nesses últimos 2 meses. Claro que o setor automotivo é um outlier, é uma exceção, pelo menos por enquanto. A bolsa como um todo ainda está aí com uma queda de apenas, vamos colocar entre aspas, apenas 2% nas margens. Mas imagine se isso realmente começar a se agravar conforme o Morgan Stanley precificou aqui, o que isto não faria com o preço das ações. De acordo com o consenso do mercado, isto não vai acontecer e nós deveremos ver apenas uma queda breve. De acordo com este relatório, o mais provável é que a queda venha de forma realmente violenta e que vai assustar muita gente ao longo deste ano. E vocês, pessoal, o que vocês acreditam que vai acontecer? Coloquem nos comentários e muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.